Bom dia a todos, caros amigos e especialmente investidores. Esse é o primeiro vídeo da Logos em 2025. Passando para desejar um excelente 2025 a todos. E vou passar um pouquinho, relembrar um pouquinho o que foi o ano de 2024 e depois falar um pouco de perspectiva para 2025. Com relação a 2024, né, a nota triste é que foi o pior ano da minha história como gestor. Essa é a relevância que teve esse ano para mim. Realmente o ano que começou difícil, tivemos depois um momento de recuperação, como sempre acontece na Logos, né? Relevante, e depois veio o mês de dezembro com o anúncio do pacote fiscal mais frágil do que a gente, o mercado, esperava, e aí teve novamente uma derretida dos ativos no Brasil e acabou nos levando junto, né? Nossa cabeça, falando um pouco de 2024 ainda, a nossa cabeça é sempre construtiva com relação aos cases que a gente tem. Alguns cases a gente até saiu para privilegiar outro que a gente vê maior assimetria, sempre aquela coisa, né, do risco-retorno, da assimetria. A gente não foca no ano calendário, ou seja, não é isso que nos tira o foco, e sim sempre na questão da simetria e do risco-retorno. Alguns ativos que foram detratores do ano passado, exemplo, Cosan, Hapvida, Oncoclínicas, que foi um dos maiores erros da nossa história, já não fazem mais parte do portfólio. Oncoclínica até pesou menos, Hapvida é uma posição pouco relevante e a gente está mais no trading range, que é uma coisa que a gente faz também, ou seja, comprar e vender de acordo com a referência de preço que nós temos, mas é um papel que caiu demais, né, ao longo dos últimos anos, especialmente em 24. E Cosan, que esse sim pesou bastante na carteira, esse foi um erro nosso também. A gente sempre via a Cosan como um case de bom alocador de capital com valuation descontado, e a verdade é que pós a aquisição do stake que eles fizeram na Vale do Rio Doce, mudou de nome, a empresa começou a se perder um pouco ali, com a deterioração macro e o grau de alavancagem que eles têm, virou um case perigoso, digamos assim, embora a gente ainda goste, respeita muito o time que está lá, a gente acha que eles vão se virar, e quando o macro melhorar, sem dúvida vai ser um case que voltaremos a olhar. Então, assim, eu peço primeiro né, assim, como o nosso patrimônio, 95% do meu patrimônio investido, até mais, estão nos fundos. Eu sinto como os nossos cotistas a perda, mas queria ressaltar que a simetria segue ainda maior, né, após a caída dos ativos em 2024. Não olhamos no calendário e achamos que o Brasil está muito barato. Então, assim, aí a dúvida que o mercado fica, e é uma dúvida que faz sentido, será que o Brasil é barato, mas é um velho trap? Ou será que o velho trap no sentido é uma armadilha de valor, né? Ou seja, é um barato que será barato para sempre? Ou será que o Brasil é um país barato, que é investível, né? Ou seja, tem que olhar e em algum momento pode dobrar, triplicar. Nos anima muito olhar para a Argentina, onde teve uma mudança política e os ativos subiram 300%, 400%. Então, assim, a gente acha que a mesma coisa pode acontecer no Brasil, mas para que isso acontecesse teria que vir em 26 na mudança do regime político, né? A saída do atual governo para a entrada do novo governo que pense exatamente o oposto do governo atual, ou seja, menos expansionismo fiscal, e aí sim você consegue ter uma política monetária mais adequada, e aí sim uma alta dos ativos de risco, porque os juros poderiam cair, voltar para patamares razoáveis, e aí você tem de volta o investimento em renda variável, em bolsa, e menos em renda fixa, e até, porque a gente viu bastante, né, ao longo de 24, a saída, né, de investidores, porque simplesmente abandonaram o Brasil, né? O que a gente vê como um risco, não só nós, mas 99,9% dos investidores, obviamente, é o fiscal no Brasil, vai sair de uma dívida herdada, o governo Lula, de 72% para algo entre 85% e 86%, ou seja, um aumento em 4 anos de entre 12 e 14 pontos percentuais de dívida sobre PIB, ou seja, é desastroso como um legado, mas a gente acha que, como a gente viu na Argentina, tudo é reversível, né? Adotando essas medidas corretas, tudo é reversível, então seria fundamental a mudança de regime político em 2026 como um principal trigger. Antes disso, a gente acha que o Brasil ainda não é aquele país que vai, né, o governo não vai pular do precipício,
até porque quando isso acontecer, vai custar muito em termos de popularidade, então vai ficar mais clara a mudança do regime político. O Brasil sempre voltou atrás, lembrando que dessa vez está mais, né, como o presidente Lula já tem uma certa idade, ele está muito similar ao que foi o governo Dilma, né? A gente vê um risco, não só nós como mercado, maior que sim, a gente possa bater no muro, né? Expansionismo fiscal, contracionismo monetário, acelerando no fiscal, tendo que pisar no freio monetário, é algo que em algum momento bate no muro, porque isso aí vai custando muito em termos de endividamento. Falando um pouco de case e carteira, seguimos comprado em bolsa, obviamente sempre esse ano a gente não pode cometer os mesmos erros do ano passado, esse é um compromisso nosso, mas também não vamos tirar o time de campo no atual nível de valuation, né? Queria destacar alguns calls, a gente vai fazer mais e mais vídeos esse ano, tá? Esse é só um primeiro e fica aqui minha promessa de minha promessa é de fazer pelo menos 2 por mês, tá? Então tentar gravar um no final desse mês, 2 em fevereiro e assim vai, às vezes não é um mês fechado, mas gravar ao menos 24 vídeos. Estou falando de case, eu vou falar mais e mais ao longo do ano. A gente segue muito animado com alguns setores que são blindados, digamos assim, a esse cenário de maior inflação, maior juros e alguma desaceleração econômica que a gente deve ver ao longo do ano. Então o setor de baixa renda, construção civil, é uma das maiores posições que a gente tem, particularmente em Tenda. A Tenda, ela aconteceu 2 coisas muito relevantes para ela no fim do ano passado. Ela voltou para um preço abaixo do que ela estava. Primeira delas, ela vendeu um stake na Alea, né, que é aquele braço da Tenda focado em casas, né, mais no interior, e aquilo valia 0 dentro da Tenda. Ela conseguiu vender um stake de tal sorte que aquilo foi avaliado a 1,1 bi de reais. Então assim, a Tenda excluído a Alea hoje, ela estaria tradando entre uma vez e meia lucro. É inacreditável, né? A gente está falando um papel em 1,5 vezes lucro, ou seja, é algo que tem que estar investido. A gente não sabe quando a que hora o mercado, né, vai pagar por esse valuation tão descontado, mas não tem por que não estar investido. Lembrando que o guidance da Tenda para esse ano, o meio do guidance é 370 milhões de lucro, a ação vale um pouco menos de 1,5 bi de reais. Então a Tenda, mesmo não considerando esse valuation de Alea, que faria com que ela tivesse entre 1 e 1,5 vezes lucro, ela estaria abaixo de 4 vezes, que já faz muito sentido na nossa visão estar investido. É uma empresa ainda alavancada pela foto. O filme a gente acha que é o fim desse ano, a empresa já zerou a dívida, ou seja, esse call de que vão vender empresas alavancadas porque o cenário de juros para cima não vai valer para a Tenda na foto de fim de ano, vale para a foto de agora. O filme vai mostrar isso, uma empresa se desalavancando, entregando turnaround, fazendo catch-up de rentabilidade com as principais empresas do setor e no múltiplo muito descontado. Outro setor que a gente gosta muito, que é blindado esse cenário de inflação mais alto e de desaceleração econômica, é o setor de energia elétrica, sem dúvida, onde a gente tem uma exposição, e eu vou avançar mais nos próximos vídeos, não quero me alongar muito, mas a Eletrobras, que a gente vê numa TIR real, a depender do preço de energia elétrica, entre 14% e 16%, 13% talvez, né, jogando muito para baixo, que é uma TIR real que mesmo num cenário de estresse de juros, justifica estar investido. A gente gosta muito de Sabesp, pós-privatização. A gente acha que mesmo ela fazendo o investimento que ela vai fazer ao longo dos próximos anos, ela não se alavanca, o EBITDA cresce muito. É uma empresa que ainda está muito barata, abaixo de RAB, né, que é o valor dos ativos regulados, ou seja, que seria uma espécie de valor de reposição da empresa, ela está abaixo disso atualmente. Gostamos muito de Copel e gostamos muito de Equatorial. Eu vou avançar nisso ao longo dos próximos meses. Queria deixar aqui esse call de Tenda agora, porque nos chama muito atenção, como uma das empresas mais baratas da Bolsa, uma empresa que está entregando, uma empresa que deveria estar precificando alguma coisa na Alea que não precificava antes, um setor que a baixa renda, especialmente aonde ela está, no Minha Casa Minha Vida, que é blindado ao aumento de juros, totalmente blindado ao aumento de juros, depende da FGTS. Então assim, é um dos principais cases, hoje é o maior case na carteira, e devemos ter, a gente acha, só para ter ideia, a gente acha que ela deveria negociar pelo menos entre 18 e 20 reais, está 12, né? Quer dizer assim, pelo menos, só para fazer o catch-up de múltiplo, isso não considerando a Alea. Então assim, está muito animado com Tenda, também animado com outras empresas. Vou guardar para falar nos próximos vídeos. Eu queria deixar uma imagem aqui
também nos machucou muito ano passado, mas a gente quer ser visto na Logos como aqueles fundos, os dois, que recupera rapidamente quando o cenário melhora, tá? Então a gente é resiliente, nossos investidores que nos acompanham sabem disso, a gente vai seguir, obviamente que mais tático esse ano, porque vai ser um ano duro se continuar assim, mas mais resiliente e que devemos pegar assim a volta bem quando ela acontecer. Esse é meu compromisso com vocês, lembrando que meu patrimônio também está comprometido no fundo, então nosso alinhamento é total. Um excelente ano aos nossos investidores, cotistas e amigos, e vamos juntos!